Vamos começar. Eu queria pedir a todos que peguem suas Bíblias nesse momento e abram no livro de Atos, capítulo 12. Atos, capítulo 12, do versículo 1 ao 12. Vou esperar que você pegue a sua Bíblia. Atos, capítulo 12, versículo 1 ao 12. Vamos ler todos juntos. Essa palavra é uma palavra boa. Eu quero que você largue, se você puder, largue tudo que você esteja fazendo, acompanhe essa palavra. Eu não vou me demorar muito para que assim você possa acompanhar essa palavra e que ela possa servir para mim e para todos que vão acompanhar. Amém? Atos capítulo 12, versículo 1 ao 12. Assim diz a palavra do Senhor. Atos capítulo 12, versículo 1 ao 12. Versículo 1 diz: E por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos, quer dizer, dos pães asmos. E havendo o prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 caternos ou 4 quartetos de soldados para o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Versículo 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: Cinge-te e ata tuas sandálias. E ele assim o fez. Disse mais: Lança as costas a tua capa e segue-me. Versículo 9. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou de Pedro. Versículo 11. E Pedro, tornando-se a si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. Versículo 12. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Amém, irmãos? Perdão. A palavra é muito simples. Pedro foi preso. Eles começaram a matar os discípulos daquele tempo. E a gente olhando para essa passagem, eu lendo essa passagem, para trazer para os nossos dias, para tentar fazer com que nós entendamos muitas coisas, lendo essa passagem que fala sobre a prisão de Pedro, eu comecei a lembrar das situações que passamos na vida. Todos nós passamos por problemas e que pensamos que não podemos fazer mais nada para resolver esses problemas. Todos nós. E talvez você que está em algum lugar agora, você que está na sua casa, ou que por acaso parou para ver essa live, talvez você já se sentiu em alguma situação assim na sua vida, onde você olha para um lado, olha para o outro, e você não vê solução para nada. Ou talvez você possa estar nesse momento se sentindo assim, sem saída para os problemas que têm vindo à sua vida. Porque com certeza Pedro naquela prisão, naquele dia, se sentiu assim, sem saída. Talvez tenha vindo à cabeça de Pedro, eu estou só conjecturando, que talvez tenha vindo à cabeça de Pedro as promessas de Jesus, quando ele diz que a igreja seria que Pedro ia edificar as igrejas, né? Quer dizer, que Pedro ia ser grande e tantas coisas, e Pedro vai se depara numa prisão, né? Você, de alguma maneira, já deve ter se sentido assim, imobilizado diante de alguma coisa, diante de algum problema, onde não podemos fazer nada para mudar a situação. Você olha para um lado, olha para o outro e não vê uma solução. É uma sensação terrível de impotência. Eu já senti muitas vezes isso,
E eu tenho certeza que você, de alguma forma, em algum momento da sua vida, você já sentiu essa terrível sensação de impotência, onde a gente não pode fazer nada. Está ali diante de você os problemas e diante dos nossos olhos, não conseguimos fazer nada para resolver. A palavra diz que Pedro estava com os pés e as mãos amarradas dentro de uma prisão. Versículo 4 diz: preso e vigiado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Quer dizer, ou seja, 16 soldados estavam ali vigiando Pedro o tempo todo. 16 soldados vigiando Pedro. Ele, além de estar amarrado as mãos e os pés acorrentados, tinha 16 soldados vigiando. Não havia nada que ele, humanamente, Pedro, pudesse fazer para tentar mudar aquela situação daquele momento. Não tinha o que ele fazer. Se nós pararmos para entender, ele estava preso, tinha 16 soldados, ele estava acorrentado as mãos e os pés, não tinha o que ele fazer. Tudo estava preparado contra Pedro para aquele dia. Tudo estava contra ele naquele momento. Herodes o prendeu, pensando em apresentá-lo ao povo para condená-lo e fazer como aconteceu com Jesus. Apresentar ao povo, quer dizer, ele queria trazer um show para o povo, assim como foi com Jesus, com Estevão e por último com Tiago. Versículo 1 e 2 fala sobre isso, quando mataram também a Tiago. Talvez Pedro estivesse se preparando para o fim da sua vida, da sua jornada, do seu discipulado. Ele estava olhando como a sua vida estivesse ali no fim. Não tinha o que ele fazer humanamente. A multidão aguardava, ansiosa, ajuntando pedras para atacar o apóstolo, quer dizer, para matá-lo no outro dia. Mas embora esses fossem os planos de Herodes e do povo, também era o medo de Pedro naquele momento. Quer dizer, Pedro estava olhando para tudo aquilo, não tinha o que ele fazer. Mas não era o plano de Deus. Não era o plano de Deus ele ser morto. Assim como aconteceu com Pedro, naqueles dias, acontece com nós, quando achamos que está tudo perdido. Você olha para um lado, olha para frente, olha para trás, e não vê solução para nada. E aí que Deus entra com sua ação poderosa, nos livrando de todo o mal. Quando não podemos fazer nada, entendam, quando eu e você, que estamos diante de alguma circunstância, de problemas da vida, não podemos fazer mais nada, creia que Deus pode fazer tudo na sua vida. Talvez você esteja me ouvindo agora, e talvez você já tentou de tudo para mudar a sua vida, para resolver seus problemas, para mudar situações, e não obteve nenhuma solução para a sua vida e seus problemas. Vamos, nessa palavra, essa noite, refletir. Eu vou passar versículo por versículo, junto com cada um de vocês, vamos refletir o que vamos aprender essa noite, para que nós possamos, diante desses problemas que têm vindo à nossa vida, mudar a nossa vida, começar a olhar diferente, a fazer escolhas certas, a caminhar certo e esperar em Deus o melhor. No versículo 5, eu quero que você abra a sua Bíblia, deixe aberto. No versículo 5, a parte A, diz assim: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Quer dizer, a Bíblia diz na parte A do versículo 5, que Pedro era guardado na prisão. Olha só, guardado na prisão. A primeira coisa que precisamos saber nessa hora é confiar que Deus está nos guardando. Nos guardando. A igreja e o próprio Pedro achavam que ele estava sendo preso pela maldade de Herodes. Quer dizer, a igreja pensava, a maldade de Herodes fez com que Pedro fosse preso. Este achava que estava fazendo a sua vontade. Os soldados pensavam que ninguém os venceria. Os soldados que guardavam a Pedro. A multidão esperava pelo amanhecer para condenar Pedro. Mas foi justamente por isso que Deus achou melhor guardar Pedro em segurança. Olha só. Como assim, pastor? Para isso Deus usou o quê? A guarda herodiana, mais preparada para guardar Pedro. Tinha 16 soldados guardando Pedro. Em momento algum a Bíblia diz que ele estava preso, mas ele estava guardado. Para as pessoas, ele estava preso, mas para Deus, Deus o guardou naquele momento. Usou Herodes para guardar ele. Se Pedro não estivesse bem protegido, naquele momento poderia ser morto pela multidão enfurecida, que já estavam pedindo para matar todos os discípulos. Preste bem atenção, o texto não diz que Pedro estava preso, no versículo 5, e sim que estava guardado na prisão. Isso prova que Deus usa quem Ele quer, a hora que Ele quer e quando Ele quer, para nos abençoar. Quando pensamos que tudo estava dando errado em nossa vida,
quando você pensa dessa forma, que tudo está dando errado na sua vida, que tudo está caminhando para dar errado, e nada dá certo, a palavra de Deus diz em Romanos 8:28, porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Somente confie e creia, e o mais Deus fará. Pastor, eu estou passando por muitas coisas. Somente creia e confie, e Deus tudo fará. E continuando o versículo 5 ainda, na parte B, que diz o seguinte, vou ler o versículo todo e vou falar só a parte B. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele e a Deus. Quer dizer, a parte B diz, a parte D diz, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. O diferencial desse texto é o mais, onde fala mais a igreja, mais aqui abre espaço para algo que faz diferença em nossa vida, a oração. A oração em nossa vida muda tudo, não uma oração qualquer, mas uma oração incessante, aquela oração que você ora em todo o tempo a Deus, acreditando que vai acontecer. Quando aquela igreja orava ao Senhor com fervor pela vida de Pedro, quer dizer, contudo não oravam, aquelas pessoas não oravam querendo que Deus fizesse a vontade deles. Aqueles que estavam orando lá por Pedro não estavam orando a Deus para fazer a vontade de quem orava, estavam preparados para aceitar a vontade de Deus. Isso é confiança plena em Deus. A nossa oração precisa mudar em muitas coisas. Muitas pessoas passam por situações difíceis e não estão dispostas a orar. Querem que o pastor ore, que as irmãs e os irmãos no ciclo de orações das igrejas intercedam e orem, ou até vão ao culto esperando que Deus haja imediatamente na sua vida. E não é assim que funciona. Deus não tem que fazer as coisas do jeito e na hora que eu e você queremos. Não é assim que funciona. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, eu quero que você abra 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Que diz assim, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Todo crente conhece essa passagem. Precisamos aprender esse versículo. Orar sem cessar. Orar sem cessar não é só 5 minutos. Orar sem cessar não é só 10 minutos. Orar sem cessar não é só quando está precisando de alguma coisa. Orar sem cessar não é só quando está com problema. Orar sem cessar. As coisas estão boas, eu vou orar. As coisas estão ruins, eu vou orar. Quer dizer, as coisas vão melhorar mais ainda, eu vou orar. E enquanto oramos, somos preparados por Deus para receber suas bênçãos. Mas temos que orar. Quer dizer, amém? Temos que orar. Orar sem cessar não é orar só quando precisa. Não é orar só quando está passando por alguma grande aflição. Orar sem cessar. Continuando aqui, versículo 6. Diz ainda, estou fazendo versículo por versículo para vocês entenderem como é que funciona as coisas com Deus. Versículo 6 diz, e quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Olha só, eu quero que um momento você pense comigo aqui. Imagine só, possivelmente essa seria a última noite de vida de Pedro. Última noite de vida de Pedro, possivelmente. E ele estava desconfortavelmente acorrentado nas mãos e nos pés entre 2 soldados. Não havia maneira nem de se virar, nem para a direita e nem para a esquerda. Mas mesmo assim, Pedro dormia. Se confiamos em Deus, Pedro estava totalmente confiando em Deus. Se confiamos em Deus, verdadeiramente podemos descansar nele. Não adianta se apavorar ou ficar preocupado, sabe, com os problemas. Claro que isso nos aflige, mas nós temos que buscar a Deus, orar sem cessar, entregar nas mãos de Deus, quando não podemos resolver. Olha o que os Salmos 127, versos 2 diz. Olha que coisa incrível. É inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes aos seus amados, e dar enquanto dorme. Quer dizer, não adianta, sabe, você não conseguir dormir, você não conseguir buscar a Deus, você andar o tempo todo preocupado com isso, com aquilo. É inútil se levantar de madrugada e muitas coisas. Claro que nós temos que orar. E eu não estou falando que é inútil você se levantar de madrugada para orar por uma causa específica. Temos que orar, a Bíblia diz que orar sem cessar. O que estou querendo dizer essa noite é, pode dormir tranquilo.
aquele que confia em Deus, ele pode dormir tranquilo em todo o tempo, porque Deus trabalha para o bem, trabalha para aqueles que o amam e o temem, aqueles que buscam a Deus, que estão verdadeiramente na presença de Deus. Deus trabalha em prol deles. O que eu estou querendo dizer aqui, vamos buscar mais a Deus, vamos aprender a palavra, vamos confiar a Deus, vamos aprender a confiar no Senhor em todo o tempo. Deus vai, assim como Deus enviou o anjo para Pedro, naquela cela escura, naquela cadeia, Deus vai enviar seu anjo ao nosso favor, ao meu e ao seu. Amém? Versículo 7 ainda, a parte A do versículo 7, eu vou ler o versículo todo para você compreender. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharda, quer dizer, ao lado, o despertou dizendo, levanta-te depressa, e caíram-lhe das mãos as cadeias. Mas eu vou pegar só a parte A. E eis que sobreveio o anjo do Senhor. Beleza, vamos ficar por aí. Aqui começamos a ver a ação de Deus ao enviar o seu anjo. Primeiro, devemos confiar que a nossa vida está guardada pelo Senhor. Depois devemos orar incessantemente e descansar no Senhor, sabendo que a nossa vida está nas mãos poderosas do Senhor. A Bíblia diz em Hebreus 1,14, a Bíblia é bem clara quando diz, são todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação. Olha, quando Deus quer algo para você, não pense que seja difícil. Deus tem os anjos preparados, anjos ministradores que vão vir ao nosso favor. Também lá em Salmos 34, 7, diz algo tremendo, que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que amam e que o temem. Então, se você e eu somos servos de Deus, vamos crer que as coisas vão mudar. Se eu e você tememos a Deus, temos que ter a certeza que o anjo do Senhor está junto a nós, ao nosso redor, para nos proteger e para nos guardar. Nós temos que crer nisso. Existem coisas que só conseguimos com batalha espiritual. Tem coisas que é fáceis, mas tem coisas só com batalha espiritual. Por isso que Deus envia seus anjos para lutar ao nosso favor nas regiões celestiais. Olha o que diz Efésios capítulo 6, verso 12. Olha só o que diz. Muitos estão querendo lutar, eu vejo, querendo fazer as coisas com o seu próprio braço, mas tem coisa que é espiritual e quem vai resolver é Deus. Olha o que Efésios diz. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Olha, eu vou repetir. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Quer dizer, você que nesse momento está pensando que está só, que está sozinho, que está abandonado, Deus já enviou os anjos dele para te ajudar. Creia nisso essa noite. Os anjos do Senhor estão aí ao seu redor para te ajudar. Vou continuando aqui a palavra, versículo 7 ainda, a parte B, né? Eu vou ler o versículo todo e depois citar só a parte B para você entender. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu a luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharda, quer dizer, ao lado de Pedro, o despertou dizendo, levanta-te depressa, e caíram-lhe das mãos as cadeias. Mas vamos ficar só com a parte B aqui essa noite. E resplandeceu uma luz na prisão. Beleza. Resplandeceu uma luz na prisão. Estava tudo escuro na prisão, quando uma luz muito forte brilhou dentro da prisão, naquele lugar, incomodando os olhos de Pedro. Quer dizer, há momentos em que em que não vemos uma alternativa sequer para agir. Não há luz em lugar nenhum. Não tem um ditado no mundo que sempre há luz no fim do túnel. Mas digamos que não tem nem luz no fim do túnel. Mas a palavra de Deus diz em João 8,12, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andarás em treva, pelo contrário terá a luz da vida. Quer dizer, sempre que precisamos, Jesus envia a sua luz para nos clarear as esperanças. Nós temos que estar cientes disso. Não podemos esquecer que a palavra de Deus é uma luz que precisa ser mantida acesa em nossa vida em todo o tempo. Não podemos esquecer isso. Salmos 119, versos 105, eu quero que você abra. Não precisa nem abrir, eu vou ler aqui, mas você entenda, para não ganhar mais tempo aqui nesse momento. Salmos 119, verso 105, mas anote aí para depois você ler. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Olha só,
Se a palavra de Deus é lâmpada que clareia os meus passos e que ilumina o meu caminho, então eu não vou andar em escuridão se eu conhecer a palavra, se a palavra estiver no meu coração o tempo todo. Peça a Jesus que ilumine o seu caminho, mas leia a Bíblia também. Não adianta só pedir: Senhor, ilumina a minha vida, Senhor, ilumina os meus caminhos, Senhor, muda a minha vida. Tem que se ler a Bíblia também. Amém? Vamos continuar. Desculpa. Versículo 7, a parte C. Eu vou ler o versículo todo, mas vou ler só a parte C para você entender. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro na ilharda, o despertou dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Quer dizer, a parte C diz: tocando a Pedro na ilharda. Quer dizer, tocando a Pedro ao lado. O despertou. Quer dizer, talvez Pedro pensasse que era um sonho. Olha só, Pedro estava preso, algemado. Tinha 2 soldados guardando ele ali dentro, ao lado dele, mais soldados lá fora. Talvez Pedro pensasse que era um sonho, como diz no versículo 9. Por isso, o anjo tocou-lhe para acordar e dar ânimo. Quer dizer, talvez aquela luz veio e Pedro pensou: é um sonho, eu estou sonhando. Por isso o anjo lhe tocou. O toque de Deus restaura a nossa vida. Por isso o anjo tocou-lhe em ocasião em que já estamos anestesiados de tanto levar pancadas nesse mundo. Deus, com seu toque suave, nos fortalece. Creia nisso essa noite. Existem problemas que queremos resolver com as nossas próprias mãos e não conseguimos, mas Deus, com um toque apenas, coloca tudo no seu devido lugar. Creia nisso. Deus toca de diversas maneiras. No caso de Pedro, Deus usou um anjo, mas pode usar uma pessoa ou qualquer outra forma para tocar a você que está me ouvindo agora neste momento. Desde que você esteja sensível a isso. Peça ao Senhor esta noite para que Ele toque na sua vida, que Ele fale de uma maneira diferente contigo. Não adianta ficar pedindo: Senhor, eu só vou acreditar se nesse momento vir um anjo e falar comigo. Não faça isso. Peça apenas que Deus toque em você, fale com você de uma maneira diferente, porque certamente Ele tem várias maneiras de usar para vir falar com você. Amém? Continuando. Ainda no versículo 7, a parte D do versículo. Eu vou ler o versículo todo, como tenho falado o tempo todo. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharda, o despertou dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. O despertou dizendo: levanta-te depressa. Pedro já tinha acordado com a luz e o toque do anjo, mas permanecia inerte, sem fazer nada. Quer dizer, teve o clarão, o anjo tocou nele, mas ele estava parado. Foi por isso que o anjo falou: levanta-te depressa. Por um momento ele ficou deslumbrado com as maravilhas da visita angelical, com a visita do anjo, e se satisfez em ficar só contemplando aquela visão maravilhosa. Ele ficou ali sentado, olhando tudo que estava acontecendo, deslumbrado. O anjo despertou e ordenou que ele se levantasse, pois não é hora de ficar parado. Chegou o momento de agir. Muitos crentes querem ficar só na contemplação, só olhando o que Deus vai fazer, mas chega uma hora em que é preciso agir. Vamos fazer um trocadilho essa noite: oração, orar, mais ação, oração. É preciso agir. Não adianta ficar dentro da igreja te deslumbrando com a beleza das paredes, com a beleza do ministério de louvor, com a beleza da pintura da igreja, com a beleza do tamanho da igreja. É hora de agir, é hora de buscar verdadeiramente a Deus. A igreja costuma ser como um campo de futebol, eu penso dessa forma, onde a multidão fica gritando, e na hora de trabalhar só alguns aparecem. É assim que funciona. Várias vezes Jesus, após curar uma pessoa, dizia: toma teu leite e anda. Olha, Jesus curava as pessoas, não deixava elas lá contemplando a cama ou deitado na cama. Ele falou: olha, toma teu leite e anda. Isso, em Mateus 9:6 diz assim, Jesus disse ao paralítico, Mateus capítulo 9, versículo 6, a parte B. Não precisa abrir sua Bíblia aí, eu vou ler aqui, você vai acompanhar. Jesus disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Que ele diz, é como ele dissesse: levanta, vai embora, age, tu está curado. Em Marcos 2:11 também Jesus disse: eu lhe digo, levanta-se, pega a sua maca e vá para casa. Lucas 5:24 disse ao paralítico Jesus: eu lhe digo, levanta-te, pega a sua maca e vá para casa. João capítulo 5, versículo 8. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande.
Sabe, muitos ficam prostrados, sabe, as ordens de Jesus é levantar, é ficar de pé, é mudar a sua vida. Ele manda o milagre, mas você não pode ficar se contemplando com o milagre, não, é hora de agir. E sabe por que eu li todos esses versículos para vocês, um a um, para mostrar que quando somos abençoados, precisamos começar a trabalhar e fazer alguma coisa para agradar ao Senhor Deus. Não adianta querer que Deus faça tudo. Nós precisamos fazer a nossa parte. Você precisa fazer sua parte para vencer. E se não conseguir, aí você pode contar com a ação sobrenatural de Deus agindo por você. É assim que funciona. Levante-se, chega de ficar só olhando as coisas acontecer, sabe? Levante-se para que Deus possa te abençoar, sabe? É hora de parar de ficar contemplando as coisas materiais. Vamos começar a contemplar as coisas espirituais, que são muito maiores. E continuando, versículo 7, a parte E do versículo, e eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando Pedro na ilharga, o despertou, dizendo, levanta depressa, e caíram-lhe das mãos as cadeias. Quer dizer, a parte E diz, e caíram-lhe das mãos as cadeias. Até então Pedro ainda estava algemado, porque estava parado. Porém, ao se levantar, como uma atitude de fé, as algemas caíram de suas mãos e ele foi liberto. Há pessoas que não são libertas porque não estão dispostas a fazer o mínimo por sua própria libertação. É isso que acontece. Tem pessoas que a vida toda não conseguem ser libertas porque elas próprias não fazem nada por si próprias. É preciso crer para receber a libertação. Crer é um verbo que designa ação. Então significa uma ação movida pela fé. Além de aceitar Jesus, quando nós aceitamos como Salvador, que é o novo nascimento, é iniciar o processo da conversão, que é a mudança de vida. Também é necessário se libertar de tudo o que impede a nossa vida espiritual para seguir santificado para a nossa vida. Existem muitas coisas mundanas que precisa romper com elas radicalmente. A gente precisa romper com elas radicalmente. A libertação vem pelo conhecimento da verdade. Quando você lê a palavra, quando você aprende a palavra. João 8,32 diz o quê? Não precisa abrir a Bíblia. E conhecerão a verdade vos libertará. Quer dizer, João 8,17 diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 14,6 diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quer dizer, nós precisamos conhecer a verdade, a palavra verdadeira de Deus. Amém? Versículo 8, a parte A, disse o anjo, cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez, disse, mas põe a capa. Antes de sair da prisão, o anjo mandou Pedro se aprontar. Olha só, não sairia de qualquer maneira sem estar preparado. Eu vejo hoje tanto cristão que não se prepara para nada, que não se prepara para orar, que não se prepara até para tomar a ceia. Toma de qualquer jeito, faz as coisas tudo de qualquer jeito. Aqui a palavra, a Bíblia diz que disse o anjo, versículo 8, cinge-te, calça as tuas sandálias, e assim o fez, disse-lhe, mas põe a tua capa. Quer dizer, não sairia de qualquer maneira de dentro da prisão. Quem está saindo dentro da prisão, a forma era sair de qualquer jeito, mas o anjo mandou ele se preparar. Assim como Pedro, após ser liberto, o crente tem que se preparar para servir a Deus, porque o inimigo volta com mais 7 espíritos para piorar a situação daqueles que servem a Deus, que estão andando de qualquer jeito. Lá em Lucas capítulo 11, versículo 24 ao 26, que não precisa abrir, eu vou ler para você aqui, é muito interessante o que essa palavra diz. Lucas capítulo 11, versículo 24 ao 26 diz assim, quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso, e não o encontrando, diz, voltarei para a casa de onde saí. Ele quer voltar de onde ele saiu do homem. 25, olha o que o 25 diz, quando chega, encontra a casa varrida e em ordem. Então o espírito vai embora, vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passam a viver ali, e o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Entendeu? Amém? Por isso que, eu lendo essa palavra, por isso que muitos crentes têm sofrido.
quer dizer, não se preparam, vivem de qualquer jeito, de qualquer maneira, de qualquer forma, e não é dessa forma. É preciso estar preparado espiritualmente para vencer. É preciso estar preparado, não é para vencer, ganhar dinheiro, não é isso. Eu estou falando espiritualmente. Precisamos estar preparados para vencer. E qual o preparo que a igreja tem passado hoje para as pessoas? Nós temos que estar preparados para vencer, não preparados para perder. Amém? Continuando a palavra, o versículo 8 ainda, e o 9, o versículo 8 e 9, finalzinho do versículo, a parte B, disse assim, a parte B do versículo 8, a parte B diz, segue-me. E o versículo 9 fala, então saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia antes uma visão, quer dizer, Pedro estava vivendo aquele momento, e Pedro achava que estava tendo era uma visão. Se Pedro saísse da prisão por conta própria, entenda o que eu vou dizer para vocês essa noite. Se Pedro saísse da prisão por conta própria, achando-se independente do anjo, algo teria dado errado. Por isso, o anjo mandou que fosse atrás dele. Quer dizer, isso mostra a necessidade de seguir a vontade de Deus e deixá-lo conduzir a nossa vida. Sabe, não é fazendo as coisas de qualquer maneira. Muitos problemas hoje na nossa vida são apenas consequência de coisas erradas feitas lá no passado, quando a gente não pedia orientação a Deus e nem esperava o tempo de Deus. Existem cristãos e crentes que parecem querer que Deus os siga, consertando seus erros. Não é Deus indo na frente e você indo atrás. Cristãos que querem que Deus fique o tempo todo consertando os seus erros, que eles erram lá atrás. E não é assim que funciona. Tomar decisões e depois quer que Deus os abençoe. Toma a decisão errada, ou então pede uma resposta de Deus, não espera a resposta de Deus, aí tudo dá errado e quer que Deus venha consertando. Não é assim que funciona. A Bíblia diz lá em Salmos 37, os versos 4 e 5, o que ela ensina? Primeiro, ela ensina primeiro o que? Nesses dois versos, ensina primeiro o que? Olha que fala, agrada ao Senhor. Ela não falou que o Senhor vai te agradar, ela fala, agrada ao Senhor, entrega teu caminho ao Senhor, e depois, Ele satisfará o desejo do seu coração, e o mais Ele fará. Deixa Deus te conduzir e tudo dará certo. Pare de tentar pedir as coisas a Deus e tomar suas decisões sem esperar a resposta de Deus. É preciso esperar a resposta de Deus. Amém? Continuando, versículo 10 diz, eu vou ler o versículo todo, depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, ao qual se lhe abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou de Pedro. Olha só, o anjo ia à frente de Pedro o tempo todo, e passaram por todas as portas da prisão, até chegar à última, que era reforçada. O portão de ferro se abriu automaticamente, como se fosse eletrônico. Logo a seguir, o anjo levou Pedro a uma rua onde ele já soubesse o restante do caminho, então o deixou. Quando Deus está na frente da sua vida, as portas se abrem naturalmente. As portas vão se abrir naturalmente. Não é chegando tacando o pé, igual muitos crentes querem fazer. Se for preciso de uma intervenção milagrosa, Deus abre portas até onde não existe. Deus constrói portas até onde não existe, se assim for a palavra dele para a sua vida. Mas como Pedro, que teve que seguir o caminho sozinho, também é preciso bater nas portas para que elas se abram. Tem muitas pessoas que estão muito acomodadas. Lá em Mateus capítulo 7, versículo 7, diz assim, peçam e lhes será dado, busque e lhe encontrarão, batam e as portas lhes serão abertas. A porta que o homem não pode abrir, Deus abre, mas a porta que são para eu e você bater, Deus não vai abrir, compete a você e eu bater, e ele prometeu que ela se abrirá. Mateus 7, 8 ainda diz, pois todo aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate, abrir-se-á para a sua vida. Amém? Nesse momento, você que está aí passando por alguma dificuldade, sabe, não é só por causa desse momento que nós estamos vivendo no país, não é isso. Você tem batido nas portas para elas se abrirem ou tem esperado para Deus abrir elas? Pense por um momento. Aquela porta que tanto você quer, você tem esperado que Deus abra ela ou você tem a oportunidade de bater e você não bate para ela se abrir? Amém? Porque nós precisamos tomar ação. Desde o começo eu tenho falado em ação. Versículo 12, continuando, considerando ele a sua situação,
Versículo 12, resolveu ir à casa de Maria. Olha só, ele saiu da prisão, o anjo deixou ele na rua, como eu passei para vocês, e ele resolveu ir na casa de Maria, a mãe de João, aquele João Marcos, onde muitas pessoas estavam orando e congregando, e orando e jejuando ali. Lá do começo eu falei que as pessoas estavam orando, era ali que estavam orando por ele. Pedro agiu da forma natural. Sentiu-se atraído até o lugar onde a igreja estava reunida orando por ele. Pedro não saiu festejando, falando me soltar. Ele saiu e foi aonde as pessoas estavam orando por ele. Muitas pessoas fazem votos nas igrejas, ficam firmes nas igrejas, até quando recebem a sua bênção. Depois somem. Não voltam mais à igreja, nem para agradecer. Por isso recebem apenas a bênção, e não o Senhor Jesus. Muitos hoje têm a bênção, mas não tem o dono da bênção. O lugar certo de quem foi abençoado por Deus é a igreja. É a igreja. Se sua igreja tem pregado a palavra certa, se sua igreja tem levado a palavra ao pé da Bíblia, é o lugar que você tem que agradecer a Deus. Assim que Deus responde sua oração, você tem que dar seu testemunho. Você tem que fazer um culto de ação de graça. É o mínimo que eu e você temos que fazer. Eu ando pedindo a Deus algo. Você anda pedindo a Deus algo. Anda buscando algo para a sua vida. E Deus vai e concede a você o que você tem pedido. O mínimo que eu e você temos que fazer é um culto de gratidão a Deus, um culto de ação de graça. Através disso é que nós vamos ter mais compromisso com Deus, servindo ao Senhor na sua casa. Hebreus 10, 25 diz algo interessante. Olha só, não precisa abrir. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Quer dizer, olha só, o que é a palavra? Nós não estamos podendo se reunir agora, porque nós sabemos a situação do nosso país. Eu acho que em breve será liberado aqui em Brasília. Eu acredito que esse mês de maio vai ser liberado aqui. Deus abençoe que isso aconteça o mais rápido possível, para que a gente possa congregar. Mas nós estamos aqui levando a palavra nunca faltou. Os lives tem de domingo a domingo, nós temos levado. Quando não é eu, o pastor Fábio, nós temos levado a palavra. Mas continuando, mesmo com todos os defeitos das pessoas, a igreja ainda é o melhor lugar para se conviver e buscar a presença de Deus. Pastor, o melhor lugar para conviver e buscar a presença de Deus ainda é na igreja. Amém? O lugar certo para você é a casa do Senhor. Deus gosta de fazer o impossível, mas Ele quer a tua presença também, lá na casa dele. Amém? E para concluir, alguns podem ter pensado, pastor, esqueceu o versículo 11, mas eu vou ler agora, tá certo? Faz parte aqui da minha palavra. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Quer dizer, Pedro, vamos lá, para a gente concluir. Pedro saiu dali pensando que estava sonhando, mas teve certeza que Deus o havia livrado completamente dos interesses de Herodes e da fúria do povo. Quando chegou à casa onde estavam os irmãos, eles também ficaram assustados. Quer dizer, as pessoas estavam orando pela vida de Pedro, aí de repente estavam orando pela vida de Pedro para que Deus pudesse abençoar a vida de Pedro, estavam colocando diante de Deus a vida de Pedro, de repente bate na porta quem era? Pedro. Quer dizer, aí o versículo 13, você não precisa abrir, mas eu vou ler aqui. Pedro bateu a porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: Pedro está à porta. E eles, porém, lhe disseram: você está fora de si. Quer dizer, eles estavam orando para que Pedro saísse pela vida de Pedro. De repente Deus soltou Pedro e eles mesmos ficaram assustados. E ainda continuando, insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram: deve ser o anjo dele. Olha só, deve ser o anjo dele. No versículo 16 diz: mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta, ficaram perplexos. Às vezes, quando somos abençoados, ficamos como quem sonha. Às vezes você tem pedido muitas coisas a Deus e quando as bênçãos chegam, você fica perplexo, como alguém que sonha. Lá no Salmo 126, verso 1 diz: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. A gente às vezes temos pedido a Deus as bênçãos e quando as bênçãos chegam a gente não acredita. Foi assim que aconteceu com eles. Eles estavam orando por Pedro e quando Pedro bateu na porta eles não acreditaram. E ficaram naquela situação que ele ficou. Em situações que não tem nada que pode ser feito, lembre-se, eu quero dizer essa noite para você, em situações que
não tem nada que pode ser feito. Lembre-se que Deus está aguardando a sua vida. Ore incessantemente e descanse em Deus. O Senhor vai enviar seu anjo. Você pode estar onde você estiver nesse momento, passando pela luta que for. O Senhor vai enviar seu anjo e vai tocar em você com o poder dele. Não fique só olhando, não fique só olhando, não fique só murmurando, não só fique reclamando. Faça alguma coisa por você. Ore. Deus vai te libertar de tudo o que te prende, mas Ele precisa que você ore. Ele vai abrir as portas que você precisa, mas é preciso que você ore, faça alguma coisa por você. E o que você pode fazer por você mesmo é orar. Ore muito pela sua família, ore muito pela sua vida e espere em Deus. E quando você não puder fazer mais nada por você mesmo, porque você já orou e já fez tudo, apenas confie em Deus que tudo fará na sua vida. Deus abençoe a cada um de vocês nesse momento, nessa palavra, em nome de Jesus. Foi essa palavra que tinha para vocês essa noite. Amém?